capítulo 3A da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Capítulo 3A. Artigo 67-A. O disposto neste capítulo aplica-se aos motoristas profissionais, inciso 1, de transporte rodoviário coletivo de passageiros, inciso 2, de transporte rodoviário de cargas. Artigo 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Parágrafo 1º. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção, desde que não ultrapasse 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Parágrafo 1º. A. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção. Parágrafo 2º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Parágrafo 3º. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no parágrafo 1º, observadas no primeiro período de 8 horas ininterruptas de descanso. Parágrafo 4º. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Parágrafo 5º. Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Parágrafo 6º. O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso, previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem observância no disposto no parágrafo 6º. Artigo 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no artigo 67-C, com vistas à sua estrita observância. Parágrafo 1º. A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no artigo 67-C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, previstas neste Código. Parágrafo 2º. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e ou por meio de anotação em diário de bordo ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do CONTRAN. Parágrafo 3º. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor quanto aos dados registrados. Parágrafo 4º. A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor. Artigo 8º. A Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 132, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Antes do registro e licenciamento, o veículo de carga novo, nacional ou importado, portando a nota fiscal de compra e venda, o documento alfandegário deverá transitar embarcado do pátio da fábrica ou do posto alfandegário ao município de destino. Artigo 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos,
para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Parágrafo 1º. O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 2º. Os condutores das categorias C, D e E, com Carteira Nacional de Habilitação, com validade de 5 anos, deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º no prazo de 2 anos e 6 meses, a contar da realização do disposto no caput. Parágrafo 3º. Os condutores das categorias C, D e E, com Carteira Nacional de Habilitação, com validade de 3 anos, deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º no prazo de 1 ano e 6 meses, a contar da realização do disposto no caput. Parágrafo 4º. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 5º. A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado ao levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Parágrafo 6º. O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no parágrafo 6º do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. Parágrafo 7º. O exame será realizado em regime de livre concorrência pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, nos termos das normas do CONTRAN, vedado aos entes públicos. Inciso 1. Fixar preços para os exames. Inciso 2. Limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida. Inciso 3. Estabelecer regras de exclusividade territorial. Artigo 230. Inciso 23. Em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67c, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros. Infração média, penalidade e multa. Medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. Parágrafo 1º. Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 meses, será convertida automaticamente a penalidade disposta no inciso 23 em infração grave. Parágrafo 2º. Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito judicial ou administrativo da multa. Artigo 259. Parágrafo 4º. Ao condutor identificado no ato da infração, será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257, excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagem de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo, ou de qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo CONTRAN a teor do artigo 65 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 9. As condições de segurança sanitárias e de conforto nos locais de espera de repouso e de descanso dos motoristas profissionais de transporte rodoviário, de passageiros e rodoviário de cargas terão que obedecer ao disposto em normas regulamentadoras pelo ente competente. Parágrafo 1º. É vedada a cobrança ao motorista ou ao seu empregador pelo uso ou permanência em locais de espera sob responsabilidade de: inciso 1. Transportador, embarcador ou consignatário de cargas. Inciso 2. Operador de terminais de carga. Inciso 3. Aduanas. Inciso 4. Portos marítimos, lacustres, fluviais e secos. Inciso 5. Terminais ferroviários, hidroviários e aeroportuários. Parágrafo 2º. Os locais de repouso e descanso dos motoristas profissionais serão, entre outros, em
Inciso 1. Estações rodoviárias. Inciso 2. Pontos de parada e de apoio. Inciso 3. Alojamentos, hotéis ou pousadas. Inciso 4. Refeitórios das empresas ou de terceiros. Inciso 5. Postos de combustíveis. Parágrafo 3º. Será de livre iniciativa a implantação de locais de repouso e descanso de que trata este artigo. Parágrafo 4º. A estrita observância das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere aos incisos 2, 3, 4 e 5 do parágrafo 2º será considerada apenas quando o local for de propriedade do transportador, do embarcador ou do consignatário de cargas, bem como nos casos em que esses mantiverem com os proprietários destes locais contratos que os obriguem a disponibilizar locais de espera e repouso aos motoristas profissionais. Artigo 10. O poder público adotará medidas no prazo de 5 anos a contar da vigência desta lei para ampliar a disponibilidade dos espaços, previstos no artigo 9 especialmente. Inciso 1. A inclusão obrigatória de cláusulas específicas em contratos de concessão de exploração de rodovias, para concessões futuras ou renovação. Inciso 2. A revisão das concessões de exploração das rodovias em vigor, de modo a adequá-las à previsão de construção de pontos de parada, de espera e descanso, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Inciso 3. A identificação e o cadastramento de pontos de paradas e locais para espera, repouso e descanso, que atendam aos requisitos previstos no artigo 9 desta lei. Inciso 4. A permissão do uso do bem público nas faixas de domínio das rodovias sob sua jurisdição, vinculadas à implementação de locais de espera, repouso e descanso, e pontos de parada, de trevos ou acessos a esses locais. Inciso 5. A criação de linhas de crédito para apoio à implantação dos pontos de parada. Parágrafo único. O poder público apoiará ou incentivará, em caráter permanente, a implantação pela iniciativa privada de locais de espera, pontos de parada, de descanso. Artigo 11. Atos do órgão competente da União ou, conforme o caso, de autoridade do ente da Federação, com circunscrição sobre a via, publicarão a relação de trechos das vias públicas que disponham de pontos de parada ou de locais de descanso adequados para o cumprimento desta lei. Parágrafo 1º. A primeira relação dos trechos das vias referidas no caput será publicada no prazo de até 180 dias a contar da data da publicação desta lei. Parágrafo 2º. As relações dos trechos das vias públicas de que trata o caput deverão ser ampliadas e revisadas periodicamente. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos existentes nas vias poderão requerer no órgão competente com jurisdição sobre elas o seu reconhecimento como ponto de parada e descanso. Artigo 12. O disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 235-C do capítulo 1 do título 3 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, e no caput e nos parágrafos 1º e 3º do artigo 67-C do capítulo 3A da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, produzirá efeitos. Inciso 1. A partir da data da publicação dos atos de que trata o artigo 11 para os trechos das vias deles constantes. Inciso 2. A partir da data da publicação das relações subsequentes para as vias por elas acrescidas. Parágrafo único. Durante os primeiros 180 dias de sujeição do trecho ao disposto na Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 e na Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, com alterações constantes desta lei, a fiscalização do seu cumprimento será meramente informativa e educativa. Artigo 13. O exame toxicológico, com janela de detecção mínima de 90 dias, de que tratam o artigo 148-A da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, os parágrafos 6 e 7 do artigo 168 e o inciso 7 do artigo 235-B da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, será exigido. Inciso 1. Em 90 dias da publicação desta lei, para renovação
e habilitação das categorias C, D e E. Inciso 2. Em 1 ano, a partir da entrada em vigor desta lei, para a admissão e a demissão de motorista profissional. Inciso 3. Em 3 anos e 6 meses, a partir da entrada em vigor desta lei, para o disposto no parágrafo 2º do artigo 148-A da Lei nº 9.503. Inciso 4. Em 2 anos e 6 meses, a partir da entrada em vigor desta lei, para o disposto no parágrafo 3º do artigo 148-A da Lei 9.503. Parágrafo único. Caberá ao CONTRAN estabelecer adequações necessárias ao cronograma de realização dos exames. Artigo 14. Decorrido o prazo de 3 anos a contar da publicação desta lei, os seus efeitos dar-se-ão para todas as vias, independentemente da publicação dos atos de que trata o artigo 11 ou de suas revisões. Artigo 15-A. A Lei 11.442 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º, parágrafo 3º. Sem prejuízo dos demais requisitos de controle estabelecidos em regulamento, é facultada ao TAC a cessão de seu veículo em regime de colaboração a outro profissional, assim denominado TAC auxiliar, não implicando tal cessão a caracterização de vínculo de emprego. Parágrafo 4º. O transportador autônomo de cargas auxiliar deverá contribuir para a Previdência Social de forma idêntica à dos transportadores autônomos. Parágrafo 5. As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o transportador autônomo de cargas e seu auxiliar, ou entre o transportador autônomo e o embarcador, não caracterizarão vínculo de emprego. Artigo 5-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao transportador autônomo de cargas TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em conta mantida em instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, inclusive poupança ou por outro meio de pagamento regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, critério do prestador de serviço. Parágrafo 7º. As tarifas bancárias ou pelo uso de meio de pagamento eletrônico relativas ao pagamento do frete do transportador rodoviário de cargas ao transportador autônomo de cargas, TAC, correrão à conta do responsável pelo pagamento. Parágrafo 5. O prazo máximo para a carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas será de 5 horas contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao transportador autônomo de cargas TAC ou a ETC a importância equivalente a R$ 1,38 por tonelada hora ou fração. Parágrafo 6º. A importância de que trata o parágrafo 5 será atualizada anualmente de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. Parágrafo 7º. Para o cálculo do valor de que trata o parágrafo 5, será considerada a capacidade total de transporte do veículo. Parágrafo 8º. Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino. Parágrafo 9. O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, que não excederá 5% do valor da carga. Artigo 13-A. É vedada a utilização de informações de bancos de dados de proteção ao crédito como mecanismo de vedação de contrato com o TAC e a ETC devidamente regulares para o exercício da atividade do transporte rodoviário de cargas. Artigo 16. O artigo 1º da Lei 7.408 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica permitida, na pesagem de veículos de transporte de cargas e de passageiros, a tolerância máxima de, inciso 1, 5% sobre os limites de peso bruto total, inciso 2, 10%
sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias públicas. Parágrafo único. Os limites de peso bruto não se aplicam aos locais não abrangidos pelo disposto no artigo 2º da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, incluindo-se as vias particulares sem acesso à circulação pública. Artigo 17. Em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem vazios ficarão isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo abrange as vias terrestres federais, estaduais, distritais e municipais, inclusive as concedidas. Parágrafo 2º. Os órgãos e as entidades competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disporão sobre as medidas técnicas e operacionais para viabilizar a isenção de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3º. Até a implementação das medidas a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, considerar-se-ão vazios os veículos de transporte de carga que transpuserem as praças de pedágio com um ou mais eixos mantidos suspensos, assegurada a fiscalização dessa condição pela autoridade com circunscrição sobre a via ou pelo agente designado na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 280 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 4º. Para as vias rodoviárias federais, concedidas ou delegadas, será adotada a regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Ficam sujeitos à penalidade prevista no artigo 209 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de transporte de cargas que circularem com eixos indevidamente suspensos. Parágrafo 6º. O aumento do valor do pedágio para os usuários da rodovia, a fim de compensar a isenção de que trata o caput deste artigo, somente será adotado após esgotadas as demais alternativas de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Artigo 18. O embarcador indenizará o transportador por todos os prejuízos decorrentes da infração por transporte de carga, com excesso de peso em desacordo com a nota fiscal, inclusive as despesas com o transbordo de carga. Artigo 19. Fica instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Transporte de Cargas Nacional, Procargas, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento da atividade de transporte terrestre nacional de cargas. Parágrafo único. O Procargas tem como finalidade o desenvolvimento de programas visando a melhoria do meio ambiente de trabalho no setor de transporte de cargas, especialmente as ações de medicina ocupacional para o trabalhador. Artigo 20. Fica permitida a concessão de autorização especial de trânsito para a composição de veículos boiadeiros articulados, Romeu e Julieta, com até 25 metros de comprimento, sendo permitido a esses veículos autorização para transitar em qualquer horário do dia. Ficam revogados os artigos 1º, 2º e 9 da Lei 12.619. Artigo 22. Ficam convertidas em sanção de advertência. Inciso 1. As penalidades decorrentes de infrações ao disposto na Lei 12.619, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovado pelo Decreto-Lei 5.452, e a Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas até a data da publicação desta lei. Inciso 2. As penalidades por violação do inciso 5 do artigo 231 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas até 2 anos antes da entrada em vigor desta lei.